Olá pessoas, como vão vocês? Tudo bem? Eu sou o Dinossauro e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maluca dos 30 dias de Python. Bom, como eu tô meio relapso nessa série, eu queria convidar vocês pra fazer um projetinho comigo. Sabe aqueles projetos que a gente deixa de lado, assim, né? Os toy projects, side projects? Aquela coisa que a gente quer fazer, que a gente tem um pouco de curiosidade, mas acaba sempre deixando pra depois e fala, depois eu resolvo isso aí, outra hora eu olho pra isso, e acaba sempre ficando pra depois. Eu queria convidar vocês pra fazer um side project junto comigo. Eu tô há uns dias pensando, e sabe, eu queria fazer nessa série só um vai fazendo, sabe, e meio que as coisas começaram a tomar aquela proporção das lives de testes e ficar bonitinho demais e tal, e aí eu falei, bom, preciso retomar o fio da meada, porque senão eu vou continuar perdendo dias dessa série. Então eu queria convidar vocês pra fazer uma subsérie. Uma série dentro dos 30 dias, uma subsérie, uma minissérie. E eu gostaria de analisar alguns dados. Então, basicamente, essa é a proposta desse projetinho que eu quero fazer junto com vocês. Então, o que eu quero fazer? Eu vou trazer vocês aqui pra cá e eu quero analisar dados, né? Então, é um projeto que eu vou chamar de Análise Deadfish. Sim, é um projeto de análise de dados sobre letras de música. Então, análise das letras do Deadfish, que é uma banda de hardcore punk de Vitória. É uma banda que eu adoro, diga-se de passagem, talvez seja a minha banda preferida. Então a ideia aqui é a gente analisar essas letras e vendo o que a gente tira daqui. Como todo bom projeto de análise, a gente tem que fazer algumas perguntas sobre o que a gente quer responder antes e como é que a gente vai fazer. Então tem uma parte técnica aqui, que é como é que a gente vai fazer a captura dos dados, a limpeza e a organização são desses dados. E tem uma parte que é a parte da análise de fato, que são as perguntas que eu tenho e que eu gostaria de resolver aqui. Então vai ser um projeto de NLP. A ideia é a gente olhar as letras das músicas, ver como é que isso tem evoluído, o que tem passado. E por que eu quero responder algumas perguntas? Porque eu tenho algumas curiosidades meio latentes, assim. Eu acho, assim, bom, eu escuto Deadfish desde adolescente e eu acho que o Deadfish foi ficando mais complexo com o passar do tempo. E complexo, digo, em questão léxica. Eu acho que as letras estão mais profundas, eu diria, mas as letras das músicas, elas têm ficado mais complexas a nível de palavras. Tem usado mais palavras, tem dito coisas de uma forma mais subjetiva, sabe? Mas eu tenho essa impressão, e é uma impressão empírica, assim. Eu não sei dizer exatamente, sei lá, se desde o primeiro álbum, que é o Sirva-se, até o último álbum, que é o Labirinto da Memória, atualmente, isso realmente aconteceu. Sei lá, eles usam mais palavras, as palavras são mais requintadas, são menos requintadas. Em que contexto essas palavras são usadas? Quais são as palavras que são mais usadas no Deadfish de uma maneira geral? Então são essas perguntas que eu quero responder. Antes de tudo, eu tenho que dizer que eu não sou analista de dados e muito menos linguista. Eu sou uma pessoa que tem curiosidade em saber dessas coisas. Eu sei um pouco de programação, então por que não juntar essas coisas e tentar responder minhas perguntas? O que eu quero perguntar? Minha primeira pergunta é o seguinte: quais são as palavras mais usadas? E aqui a gente pode fazer algumas categorias de coisas, né? Então, tipo assim, o que eles mais falam? Tipo assim, sei lá, como isso é dito, tá ligado? Tipo assim, em que contexto? Então, legal, vou pensar aqui o seguinte: quais são as palavras mais usadas por disco, né? Por CD, por álbum. Eu quero saber por década, porque Deadfish é uma banda que tem um pouco mais de 30 anos de carreira, então tem discos nos anos 90, tem nos 2000, tem nos 10, tem nos 20, então talvez a gente consiga fazer essa separação. Então, quais são as palavras mais usadas por disco e por década? E dentro disso, tipo assim, em que contexto? Sei lá, tipo assim, revolução, tá ligado? Tem uma música que é tipo assim, hoje é o dia da revolução. Sabe, a revolução tá colocada em quê? Dentro dessas palavras aqui tem coisas que eu considero interessantes também da gente saber, fora o contexto. Eu queria saber se lexicamente ficou mais complexo, né? Então, tipo assim, quais são as palavras mais usadas e tudo mais, mas tem menos ou mais? Então, o que eu quero saber aqui dentro da análise léxica? Tipo, tem mais palavras sendo usadas? Tipo assim, quantas palavras por música? Uma média por disco? Poderia ser. Quantas palavras por disco? Isso varia, então tipo assim, tem mais ou menos palavras por disco, a gente consegue traçar isso aqui pra entender se ficou mais complexo ou não, né? E aqui, quando eu tô falando por palavras, eu tô dizendo palavras únicas, né? Então, ficou mais complicado, ficou mais simples. Como é que a gente vai tentar ver isso aqui? Então, a gente tem uma parte de visualização, né? Ver. E aí, o que a gente quer ver? Eu posso gerar uma nuvem de palavras tipo assim, das palavras mais usadas. A gente pode olhar isso aqui com uma dispersão lexicográfica, que é uma outra coisa, né? Então, aqui no sentido de dispersão, é tipo assim, onde a palavra ocorre dentro do disco. A gente tem essa parada, a gente pode fazer uma nuvem de palavras. Tem um negócio que chama Concorde, né?
Discord, que é uma técnica de análise de corpos linguísticos que você vê aonde a palavra tá rolando, tá ligado? Então, tipo assim, viver. Viver se relaciona com quais palavras vêm antes e depois, quais são as 5 anteriores, as 5 posteriores e tudo mais. E a gente pode também fazer alguns outros tipos de gráfico e tudo mais. Então, a minha ideia é basicamente entender quais são as palavras, como elas se relacionam e algumas formas de visualização disso. Não sei exatamente como que a gente vai fazer esse esquema, mas a ideia dessa série é essa. A gente vai construindo isso junto e dando risada e conversando. Meio que a ideia é ir tocando o projetinho. Então, legal. A gente precisa capturar os dados, né? Então eu preciso achar um lugar, baixar todas as letras de música. Para isso aqui, eu quero usar o HTTPX mais Parcel. E aí a gente vai baixar isso aqui do Genius. Eu já tinha olhado em alguns lugares. Eu acho que o Genius é o lugar onde tem todas as músicas do Dead Fish separadas por álbum e tudo mais. Então, Dead Fish. Eu dei uma olhada meio por alto, mas acho que a gente vai conseguir pegar disco a disco todas as músicas aqui, ó. Tem um lugar, select, aqui ó, view, all Dead Fish albums, ou seja, tem todos aqui, desde o Sirva-se até o Labirinto da Memória. Então a ideia é que a gente venha raspando, né? Pega aqui, entra nessa página e pega o Sirva-se. Aí a gente vai ver aqui, por exemplo, a Molotov. A gente entra aqui e pega a letra da música. Muitos corpos caem, cairão, camburão, tal. A gente pega esse esquema aqui. Então, talvez a gente possa usar o Genius aqui, que é uma plataforma que tem mais ou menos esse esquema que a gente quer aqui. Então, a discografia do Dead Fish. Para limpar isso aqui e organizar e tudo mais, tem uma parte de captura, a gente precisa baixar todas as letras, a gente precisa achar um lugar para salvar isso aqui, né? Então, persistir. E para isso aqui eu vou usar, sei lá, CSV mesmo. Só um jeito de organizar, tal, beleza, a gente vai pegando isso aqui e vai vendo. Para limpeza dos dados, eu acho que eu vou usar... A gente poderia usar uma estrutura de data frame, né? E aí a gente vai acumulando as coisas que a gente for pegando no meio do caminho. Para fazer um data frame, eu vou usar o Polars, que é uma biblioteca interessante e tudo mais, nova, escrito em Rust e tudo mais. Eu poderia usar o Pandas, mas eu acho que eu vou usar o Polars mesmo, por desencargo de consciência. Então a gente pega... Limpa esses dados, organiza, reestrutura eles de uma forma que a gente possa ver tudo. Então a gente separa por álbum, separa por data, né? Eu acho que tem as datas aqui tem aqui, ó. Então 2024, 1998. Então a gente consegue ir separando isso aqui também por datas, né? Então meio que a gente vai fazer uma limpeza. Eu vou pegar tudo lá e vou organizando isso aqui. A gente vai tirando as coisas que a gente não precisa e tudo mais, né? Antes disso aqui, a gente pode organizar isso aqui em data frames, né? E depois a gente limpa com o que for necessário. Então a gente pega isso aqui, limpa e tudo mais, e depois vem a parte da análise, né? Isso aqui eu ainda vou usar a mesma coisa, vou usar essa estrutura do data frame de maneira geral. E aí depois tem a parte que a gente vai fazer a análise mesmo, né? Então, olhar os dados. Então aí eu queria fazer aqui com spacing. E aí o spacing tem algumas extensões e tudo mais. Aí quando a gente vai fazer a limpeza e o tratamento aqui, a gente vai precisar buscar algumas outras coisas, né? Como as músicas são em português, a gente vai ter que procurar por um repo de stop words. Stop words são, tipo, palavras que a gente quer remover do nosso corpus na hora de fazer a análise, tipo assim, quais são as palavras mais usadas? Aí, óbvio, vai ser D, O, A, as, da, sabe? Esse tipo de coisa. Pro, sabe? Então a gente pode ir tirando essas coisas de dentro das músicas. E pra hora de fazer a limpeza aqui, o tratamento... Talvez, eu acho que os dados não vão ver lindos, bonitos, maravilhosos aqui. Sei lá, vamos pegar, tipo assim, o 0 e 1 aqui, que é o disco mais famoso do Dead Fish. Aí acho que a música mais ouvida é Você, por exemplo. Sei lá. Ó, aqui tá tudo bem, tudo bonitinho, mas talvez tenha alguma coisa que esteja sujo aqui dentro dessas letras de música, sei lá. Não, mas eu já vi que algumas vezes a galera coloca tipo assim, verso 1, refrão, pré-refrão, sabe? Uma coisa que estraga o texto puro. Aqui, ó, achei uma. Verso 1, verso 2... refrão, então a gente vai ter que conseguir dar um jeito de tirar isso aqui, então isso vai ficar pra limpeza, que é essa parte de tratar, passar os top words e ir montando as coisas, e aqui a gente vai usar o space pra tentar ver as coisas. Então pra gente gerar a nuvem, sei lá, eu tô afim de fazer isso aqui, uma nuvem de palavras e tal, a gente pode usar o Word Cloud, que é uma outra biblioteca pra fazer esse tipo de coisa. E aí a gente tenta ir respondendo essas coisas e vendo o que acontece. Então, eu sei que o Genius tem uma API, mas eu vou fazer raspando mesmo, porque aí vai funcionar bem. Eu sei que o Dead Fish tem todos os álbuns, todas as coisas, eu espero que tenha todas as músicas aqui, mas eu quero fazer isso de uma forma que vocês consigam usar pra vocês depois, né? Então a gente baixa os dados, organiza e faz a parte de análise. As pessoas vão chamar isso aqui de ETL, mas eu não queria pensar numa coisa tão bonita assim, né? Tipo assim, vai ser simplão assim, vai ser tosqueira, é pra gente entender mais ou menos essas coisas, esses dados jogados por aí, esse é o meu principal objetivo.
E aí, eu queria fazer de uma forma que vocês pudessem analisar outras coisas, outros artistas que vocês gostam depois, sei lá. Molho Negro, que é uma outra banda que eu gosto. E aqui, ó, a gente tem o Molho Negro e o Molho Negro provavelmente também tem todos os discos aqui. Pô, que massa. Então aqui, ó. Ah, não tem o último disco do Molho Negro, não tem aqui. Mas tudo bem. E aí você poderia vir aqui, pegar, ver as letras e fazer isso com um outro artista que você gosta. Deixa eu pensar num artista grande, assim, underground. Dessas coisas, só Fresno, por exemplo, que já é uma banda maior do Brasil, assim, talvez tenha todos os álbuns aqui. Nossa, aqui tem todos mesmo. E aí você conseguiria rodar aqui e pegar, sei lá, vamos pegar uma música do Ciano, que é o disco mais famoso. E aí a gente consegue ir vendo e analisando essas coisas. Ó, você tá vendo que aqui, ó, tem sujeirinhas e tudo mais que a gente pode tirar e tentar dar uma trabalhada nesses dados. Eu ainda não sei como eles vão ser apresentados, de que forma eles vão ficar no final. A ideia aqui é basicamente vocês me acompanhem e a gente vai fazendo essa coisa de análise de linguagem natural para tentar responder essas perguntas. Então, tipo assim, pô, quais são as palavras que eles mais usam por década, por disco? Em que contexto essas palavras aparecem? Quantas palavras únicas por música? Quantas palavras únicas por disco? Dentro dessas palavras que mais aparecem, como elas se comportam dentro do disco? Sei lá, a palavra, sei lá, vive. É a música vive, vive. Como é que isso aqui aparece dentro do disco e tudo mais? Então a gente tem o Concorde, a gente tem nuvem de palavras, tem umas outras coisas que a gente pode fazer para olhar de sintaxe aqui, né? Tipo, de gramática mesmo, que a gente pode pensar o seguinte, nessa análise de gramática, então, tipo assim, usam verbos, então, que é o tagging. A gente vai taguear e ver, tipo assim, ah, beleza, dessas palavras mais usadas, quantas são verbos, quantas são adjetivos, quantas são substantivos, que verbo é mais usado com o quê, sabe? Que a gente usa a parte do concorde e vai juntando todas essas coisas. Eu não sei ainda exatamente o que vai acontecer, meio que a ideia aqui não é fazer uma análise muito profissional e nem nada do gênero, até porque essa não é minha área, mas é uma coisa que eu tenho curiosidade, então, como um bom curioso, eu acho que a gente pode fazer essa série e seria muito legal se vocês achassem alguém que vocês gostam, assim, sei lá, um artista nacional que dá pra enquadrar dentro disso. Principalmente se for dessa vibe mais underground e tal. Quem sabe a gente pode mostrar isso pras bandas e falar, olha, mano, sabe, são bandas pequenas, acessíveis, que a gente pode conversar e falar, ó, mano, se liga aqui no que eu fiz, sabe? É muito massa mostrar que existe um outro lado da coisa. Não quero de forma nenhuma olhar isso aqui com um olhar meio presunçoso, gramatical, tipo assim, nossa, isso está correto, isso está errado. A ideia é mesmo a gente ver os dados só, sabe? É uma curiosidade que eu tenho, sabe? Eu acho que ficou mais complexo o vocabulário. Eu acho que tem mais palavras, que as músicas estão mais, sabe, malucas. Então, eu queria saber isso. É uma coisa completamente experimental para resolver questões internas que eu tenho perguntas sobre isso. E acho que vocês podem fazer isso também. É uma boa forma de se aproximar mais da música que vocês gostam, porque acho que todo mundo gosta muito de música, né? Então, essa é a abertura dessa série maravilhosa que a gente vai fazer. E aí, no próximo vídeo, eu quero já começar com vocês essa parte de baixar os dados, capturar os dados que a gente quer para nossa base. Então, a gente vai ter que raspar todas as letras de todos os álbuns e organizar isso meio que num CSV, para depois a gente poder limpar e dar uma olhada e ver o que tem lá dentro. Massa? Então, eu espero ver vocês no próximo vídeo. E a gente vai discorrendo e brincando. Beijinho pra vocês. Tchau. Até a próxima.